Então, boa noite a todos, né? Hoje é quinta-feira, 13 de agosto, dia da nossa aula de ética profissional, né? No curso de psicologia. Temos na sala duas turmas, o segundo e o sexto períodos de psicologia. Antes de começarmos a tratar do tema, né, propriamente dito, do assunto que temos para a aula de hoje, queria, nos primeiros 5 minutos, conversar com vocês sobre o trabalho da primeira etapa, tá bom? Trabalho que vai valer 5 pontos mais a APS. Ou seja, eu não vou dar 2 trabalhos, eu vou dar um trabalho e esse único trabalho valerá como trabalho da etapa, né? Vale 5 pontos, e vai valer também como APS, ou seja, vai valer como presença num daqueles sábados que a gente precisa ter aula para recompor o calendário, para dar a carga horária, tá bem? Então, o que eu vou pedir a vocês para fazerem? Já está postado o texto do trabalho, viu? O texto já está no WebGIS, né, que é o sistema da faculdade, o texto já está lá. O texto está também no e-mail da turma do sexto período, tá bom? Porque do segundo período a gente não tem e-mail, então o segundo período vai olhar na WebGIS. O sexto período pediu para colocar também no e-mail. Então, está no e-mail da turma, está no WebGIS, e vocês também receberam aí no WhatsApp, né? Porque a Sabrina e o Antônio Aleixo, que são os líderes de turma, devem ter repassado a vocês. Então, o que vou pedir para vocês fazerem? O seguinte, vou até mostrar a vocês aqui, escrito, a orientação para fazer a atividade, para fazer o trabalho, tá? Então, olha aí, trabalho de primeira etapa. Trabalho de primeira etapa. Ele vai valer 5 pontos, né? É um trabalho individual, vale 5 pontos e vale também como APS. Gostaria que vocês, primeiro, lessem um texto. Não é um texto longo, não é um texto grande, né? Ele chama-se Ética, Origens e Distinção da Moral. Na verdade, esse texto está muitíssimo relacionado com a aula de hoje, porque na aula de hoje vamos tratar dessa distinção entre ética e moral, né? A diferença que existe entre esses dois conceitos, esses dois termos. Então, o texto é relacionado a isso. Então, o título é Ética, Origens e Distinção da Moral. O autor é Antônio Macena Figueiredo. Como disse, vocês já podem dispor do texto. É só acessar o WebGIS, ou o e-mail, ou o WhatsApp, porque o texto já está disponível. Depois de ler, gostaria que vocês elaborassem 5 perguntas. Elaborem as perguntas com as respostas. Então, vocês vão fazer as perguntas e vocês vão dar as respostas para as perguntas. Gente, vocês já estão, né, na faculdade, estão fazendo um curso em nível superior, então eu entendo que não vão fazer perguntas com características muito simples. O que quero dizer? Vou dar um exemplo que pode parecer bobo, mas é para vocês entenderem. Vamos supor que lá no texto diga assim: a ética de Aristóteles é a ética do meio termo. Imaginando, né, que essa frase esteja lá no texto. A ética de Aristóteles é a ética do meio termo. E aí o texto vem explicando o que é a ética do meio termo. Aí você vai e faz a pergunta assim: como se chama a ética de Aristóteles? Resposta: ética do meio termo. É uma pergunta muito simples para quem está num curso superior. Muito simples, muito simplória para quem está fazendo um curso, né, em educação superior, tá bom? Então, só para dar um exemplo. Eu gostaria que vocês fizessem perguntas melhor elaboradas. Perguntas que exigem mais reflexão, que exigem pensamento,
para dar uma resposta, tá bem? Na verdade, as respostas também podem ser tiradas do texto. Aliás, eu acho que até que devem, né? Elabora as 5 perguntas e encontrem as respostas no texto, mas que não sejam perguntas assim, como quem ainda está na educação básica, no ensino fundamental. Perguntas tão simples que têm uma resposta de uma linha, tá bem? Então, trabalho é isso, ler o texto, elaborar 5 perguntas com as suas respostas e, escrever um pequeno texto. Gente, o pequeno texto, estou pedindo aí para vocês, olha, uma lauda. Uma lauda é uma página, tá? Nem mais, nem menos. Ou seja, não precisa escrever uma página e meia, 2, 3 páginas, não precisa. Mas também não escrevam 10 linhas, porque, como disse, vocês, né, num curso superior, na educação superior, precisam se esforçar para argumentar bem, precisam se esforçar para pensar, para refletir e escrever bem, tá bom? Então, depois de elaborar as 5 questões com as suas respostas, vocês vão escrever um pequeno texto. Escrever o quê? O que você aprendeu com a leitura que você fez, tá? Então, não é um texto copiado também de lugar nenhum. Por favor, não plagiem. Não é para copiar da internet, não é para copiar do próprio texto. Com as suas próprias palavras, eu gostaria que você me dissesse, escrito, o que você aprendeu com o texto, tá bom? Eu considero que não é um trabalho difícil, porque o texto para ler é pequeno, tá? O texto que vocês vão ler é um texto pequeno. Elaborar 5 perguntas com as respostas. Então, você vai lendo o texto e elaborando as perguntas e já escrevendo as respostas. Acabou de ler, fez as perguntas com as respostas, escreve uma página com as suas palavras dizendo para mim o que você aprendeu com aquela leitura. Você pode escrever o que você gostou no texto, o que você não gostou, por que gostou de uma ideia, por que não gostou, se você concorda com uma determinada ideia que está lá no texto, se você não concorda, se concorda, por que você concorda, se não concorda também, por que discorda também. Então, é um texto onde você apresente uma reflexão sua, pessoal, a partir da leitura, me dizendo principalmente isso, o que você aprendeu com a leitura. Beleza? Esse é o trabalho para a primeira etapa, conforme disse. Ele vai valer 5 pontos e ele vai valer também como a APS. Então, você me entregando o trabalho, você tem os 5 pontos e você tem presença lá num sábado, né, que é para recompor o calendário. Vocês vão me entregar o trabalho por e-mail, tá? Eu esqueci de deixar o e-mail para vocês me devolverem, mas eu coloco para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Com relação ao trabalho, alguém tem alguma questão, alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa com relação ao trabalho? Ô Emerson, pode entregar antes da data do dia Perfeito, 12? perfeitamente, Natália, pode sim, tá? Pode sim. Beleza. E É, pode ser digitado, né? pode, até deve, né? Porque como você vai enviar por e-mail, pode sim, digita. Se quiser salvar em PDF, pode salvar. Se quiser deixar em Word, pode deixar. Envia por e-mail. Ah, gente, no e-mail, coloque assim, trabalho, né? APS, sexto de psicologia ou segundo de psicologia no nome da mensagem. Coloque o período, tá? Se você é do segundo, se você é do sexto. Porque eu vou arquivando em pastas separadas para cada turma, porque depois eu preciso entregar para a faculdade, porque como é APS, fica arquivado também na faculdade, tá bom? Com relação ao trabalho, Emerson, alguma... boa noite, tudo. Oi, Poliana, boa noite, Boa tudo bem? noite. Boa noite, joia. É assim, eu me perdi um pouco na explicação. É o seguinte, a gente vai ler esse texto, né, em cima dele para a gente elaborar 5 perguntas. E a respeito do tamanho, né, do corpo do trabalho que é para ser apresentado, o senhor mencionou aí uma lauda, não é? E eu quero saber o seguinte, no caso vai ter
uma lauda para 5 perguntas e depois as minhas considerações, eu posso fazer à parte, não precisa ser uma lauda para 5 perguntas e mais as minhas considerações, não, né? Isso, Eu não me precisa. perdi e a pergunta fica meio assim, mas é porque eu não entendi direito. Não, Poliana, perfeitamente, pode perguntar sim, tranquilo. Para as perguntas, eu não determinei número de linhas, não, tá bem? Eu orientei a não fazer perguntas muito simplórias, né? Até dei o Não, com exemplo, certeza. Eu falo assim, a uma lauda, porque assim, para mim, eu gosto muito de escrever. Eu escrevo bastante. certo? Às vezes é bom e às vezes é péssimo, horrível. Mas Isso, assim, porque para mim, eu vou gastar pelo menos uma lauda para as 5 perguntas, né? Porque tem que ser uma pergunta considerável. Então, assim, uma lauda vai, vou esforçar para compreender, para dar. Mas para as considerações, eu vou precisar de fazer uma outra. Então, no caso, não tem problema, não. não, é isso mesmo, você entendeu bem. Eu pedi uma Ah, não, então lauda tá bom. só para as considerações, né? Porque aí, como você disse, é onde você vai ter a oportunidade de argumentar, concordar com o texto ou discordar, né? Dizer porque concorda, porque Isso. discorda. Então, você vai precisar de pelo menos uma lauda, né? Eu pedi para não escrever nem mais nem menos. Você falou uma coisa importante, Poliana, e muito certa. Escrever muito pode ser bom e pode ser um perigo. Né? Pode ser bom, porque você Pode, quando tem hora que é um perigo. porque você pode ser bom, você tem a oportunidade de argumentar bem, mas pode ser um perigo, porque Uhum. quando o texto é muito longo, você pode se contradizer, né? Às vezes disse alguma coisa no Não, começo do isso. texto e no final disse outra que é contraditória, né? Mas também Não o fica bom, sucinto, né? isso, a outra coisa que eu ia falar, perfeitamente isso. A questão é, num trabalho acadêmico, a gente também precisa ser coerente e coeso. Tem que ter coesão, tem que, né, saber colocar também Uhum. a ideia dentro de um determinado espaço, né, que seria aí uma lauda. Mas é claro que se faltar 2, 3 linhas para uma lauda, gente, não tem problema. Ou se passar 2, 3 linhas da lauda, não tem problema. Eu quis deixar isso claro porque tem gente que escreve 10 linhas. A gente pede uma lauda, manda 10 linhas, com a letra tamanho 15 para encher a folha. Né? Então é para evitar esse Que tipo de coisa. isso? Tá? Mas tá aí, é isso mesmo, perfeitamente. Obrigado pela intervenção. Muito obrigada. Nada. Mais alguma coisa gente, com relação ao trabalho da primeira etapa? Então vamos à aula. Aliás, já estamos na aula, né? Desculpa, já é a aula, porque é a relação professor-aluno, independente do assunto, estamos relacionando na aula. Mas vamos ao conteúdo que vamos conversar hoje. Eu preparei para vocês, então, a distinção entre ética e moral. Vou mostrar aqui agora para vocês. Vamos conversar sobre isso. Professor, na primeira aula a gente viu o que mesmo? Na primeira aula, agora que eu estou compartilhando a tela, eu não vejo quem está falando, mas pela voz é o Rodolfo? Isso. E aí, Rodolfo, tá bom? Nem você. Cheguei Beleza. atrasado, perdão. Não tem problema, à vontade. Rodolfo, a primeira aula foi só o plano de curso, viu? Só expus o plano de curso, bibliografia, conteúdo que vamos estudar juntos, datas importantes, só. Conteúdo propriamente dito hoje é o primeiro, tá bom? Então, beleza. Tá, obrigado. Inclusive, aproveitando que o Rodolfo aqui estava com a palavra, dizer para os alunos do segundo período que a aula de hoje vai repetir um pouco algumas coisas que eles viram em uma aula no período passado. Porque no período passado, eu dava aula para o primeiro período de psicologia de uma disciplina que chama-se Humanidades. E dentro das humanidades tinha ética. Então, essa definição do conceito de ética e essa distinção dela para a moral, nós trabalhamos um pouco também lá, viu? Então, Sabrina, Rodolfo e demais colegas aí do segundo período. Tá bom? Então, os problemas da ética, distinção entre ética e moral, que é, sobretudo, o que nos interessa agora. Embora os termos ética e moral, por vezes, sejam usados como sinônimos, é possível fazer uma distinção entre eles. É bastante comum que as pessoas utilizem esses dois conceitos como sinônimos. Às vezes fala ética, às vezes fala moral,
entendendo que os dois sejam a mesma coisa. Nós vamos ver que eles têm raízes comuns, origens, né, comuns, que eles têm uma comunicação bastante íntima, mas que podemos distinguir um pouco um do outro, fazer uma certa distinção entre um e outro. Para começar pela moral, né, a palavra moral vem do latim, mos, mor, é a raiz latina, não se preocupem com a raiz, né, e mais importante você entender que na origem a palavra moral significa costumes, costumes, e refere-se ao conjunto de normas que orientam o comportamento humano. Eu acho que é fundamental, caros alunos, fundamental a compreensão disso. Moral é o conjunto das normas. Então, a moral de uma determinada comunidade é o conjunto das normas daquela comunidade. A moral de um determinado povo é o conjunto de normas, o conjunto de leis daquele determinado povo, né? A moral de uma dada religião, né, de um dado grupo religioso, é o conjunto de leis, é o conjunto de normas, as regras, né, daquela religião, daquele grupo religioso. Então, isso é o que nós chamamos de moral. Tá? Esses costumes que, na verdade, estão orientados por normas, por regras, por leis, né, que orientam, então, o comportamento das pessoas de um determinado grupo, de uma determinada comunidade, de uma determinada religião. E essas regras, né, essas normas que orientam o comportamento das pessoas de um determinado grupo, têm como base os valores daquele grupo, né, os valores que são próprios daquela comunidade, ou os valores que são próprios daquela cultura. Isso nós chamamos de moral, esse conjunto de normas. Beleza? Então, é o conjunto de regras, né, quase que repetindo o que já disse, é o conjunto de regras, regras de conduta, adotadas pelas pessoas de um grupo, né, seja grupo religioso, seja um grupo cultural, seja um povo, não importa. Então, é o conjunto das regras que os indivíduos de um grupo adotam e que tem a finalidade de organizar as relações entre as pessoas ali daquele grupo. As relações interpessoais, segundo valores do bem e do mal. Em uma aula aí para frente, nós vamos conversar o que é o bem e o que é o mal, né? Qual compreensão se tem de bem e de mal. Tá? Mas aqui importa entender que quando um determinado grupo, um determinado povo, uma determinada comunidade estabelece a sua moral, ou seja, estabelece as regras que vão orientar o comportamento das pessoas dentro daquele grupo, essa comunidade, esse grupo, tem uma ideia do que é que seja o bem e o que é que seja o mal. E é com base nessa ideia de bem e de mal é que se estabelece os valores daquele grupo. Esses valores, essas normas, essas regras, chamamos de moral. Bem? Moral. Como as comunidades humanas são distintas entre si, né? Ou seja, um povo não é igual a um outro povo, né? O povo brasileiro é muito diferente do povo chinês, em termos de cultura, hábitos, costumes, tradições, história, né? Ou seja, como as comunidades humanas, elas são muito diferentes entre si, elas são diferentes no tempo e no espaço. O que quero dizer no tempo e no espaço? A comunidade humana, vamos imaginar o povo brasileiro de 200 anos atrás, era bastante diferente na sua moral do povo brasileiro de hoje. Isso para dizer da diferença que existe no tempo. Então, às vezes, é o mesmo povo, é a mesma comunidade, mas que, com o passar do tempo, tornam-se distintas, porque no tempo as comunidades humanas são diferentes. E são diferentes no espaço. Isso é o que disse agora há pouco. O povo brasileiro
a comunidade brasileira é bastante diferente da comunidade chinesa hoje, né? Estão em lugares diferentes, estão em espaços diferentes, então são muito diferentes. Então, como as comunidades humanas, os grupos humanos, né, eles são muito diferentes entre si, seja no tempo, seja no espaço, os valores também podem ser distintos. Os valores, a moral, que é o conjunto das normas, né, a moral, que é o conjunto das regras, também podem ser distintos, diferentes de uma comunidade para outra, o que acaba originando códigos morais diferentes. Então, o povo brasileiro tem um código moral. O povo chinês tem outro código moral. Às vezes, o que para o povo brasileiro é facilmente aceitável dentro das suas regras, de sua conduta moral, seus costumes, para a comunidade chinesa não é aceitável, ou vice-versa, né? Podem, e certamente existem, valores, costumes, tradições facilmente aceitáveis, né, pelo povo chinês e dificilmente aceitáveis pelo povo brasileiro. Só para dizer isso, assim, as comunidades são diferentes, né? Os grupos humanos são diferentes. Então, tem valores diferentes, consequentemente, tem códigos morais diferentes. Eu fico pensando agora, por exemplo, se alguém quiser ilustrar também, falar, fique à vontade, tá? Mas fico pensando, por exemplo, em uma coisa que parece simples, mas só mesmo para ilustrar a aula, né? O modo de vestir, né? O modo de vestir. Pensemos no modo de vestir das mulheres brasileiras e o modo de vestir das mulheres asiáticas, sobretudo dali onde é que se usa burca, se alguém se lembra. No Irã tem. As iranianas, perfeitamente. Obrigado. Né? Aí você vai dizer assim, nossa, mas nós estamos errados, as mulheres brasileiras estão erradas porque elas têm o corpo um pouco mais à mostra e as mulheres iranianas têm que cobrir o corpo todo. Não, aqui não é questão de dizer se está certo, se está errado. Aqui é questão de compreender que são comunidades diferentes, comunidades humanas diferentes. Então, que por isso os valores são diferentes e, naturalmente, a moral é diferente. O código, né, o conjunto das normas que rege o comportamento é diferente. Isso para falar ainda de moral. Tá bem? A ética, por sua vez, vem do grego éticos, que significa modos de ser, comportamento. Observem, meus queridos e queridas, que na origem das duas palavras existe muita proximidade uma da outra. Moral, a gente viu agora há pouco, que na sua raiz significa costumes, ética, na sua raiz, significa modos de ser, quase que costumes também, ou comportamento. Então, etimologicamente falando, né, olhando para a origem das duas palavras, elas querem dizer quase a mesma coisa, quase a mesma coisa. Mas vamos ver que existe aqui uma distinção. Vejam, a ética designa mais especificamente a disciplina filosófica que investiga a moral. Se moral, eu pedi a vocês que ficassem bastante atentos ao fato de moral significar conjunto de normas. Fiquem bastante atentos agora ao fato de ética significar disciplina que investiga, que estuda a moral. A ética é mais teórica, a moral é mais prática. Por que a ética é mais teórica? Porque ela é o pensar sobre a moral. A ética é a disciplina parte da filosofia que busca os fundamentos da moral. Os fundamentos da moral. Por que, para pegar o exemplo, né, que utilizávamos agora há pouco,
Por que as mulheres iranianas utilizam burca? Se vestem cobrindo o corpo quase todo. Por que, na moral iraniana, as mulheres não podem mostrar um pouco mais do seu corpo? Quando se pergunta pelo porquê, está se perguntando pelo fundamento, a razão. Por qual razão é assim determinada coisa, né? Determinado comportamento? Por qual motivo é assim essa tradição, esse costume? Então, quando a ética quando alguém está procurando o fundamento de um determinado costume, está buscando o porquê, né, a causa, a razão de um determinado código moral, está se fazendo um exercício de ética, ou seja, está se investigando a moral. Então, a ética investiga, estuda a moral, busca os fundamentos da moral e como é que a moral se aplica. Ou seja, a ética, que também pode ser chamada de filosofia moral, né? Podemos chamar a ética de filosofia moral. Ela estuda os diversos sistemas morais elaborados pelos seres humanos. Então, nós vimos agora há pouco que os códigos morais, eles são diferentes, né? De povo para povo, de comunidade humana para comunidade humana. A ética, ela busca compreender os fundamentos desses diversos códigos morais, das diversas proibições, né? Tenta explicar cada código moral, tenta compreender os pressupostos de cada código moral. Isso faz a ética. Para dar um outro exemplo, que é assunto polêmico, e eu não quero simplesmente polemizar, mas quero exemplificar e ilustrar mesmo a aula. A questão do aborto, né, que é um problema ético muito debatido mundo afora, né, muito discutido. A questão do aborto. Existem comunidades humanas, sociedades, onde o aborto é terminantemente proibido. Existem comunidades humanas nas quais o aborto é aceitável ou permitido, né, ou liberado. Tá bem? Aí, o que nós vamos ver? A proibição num determinado lugar, a proibição do aborto em determinado lugar faz parte da moral daquele lugar, das normas, das regras daquele povo. Como a liberação também. A liberação em determinado povo, em determinada cultura, faz parte da moral. Quando a gente começa a perguntar assim, mas por que é proibido o aborto em tal cultura? Ou por que é liberado o aborto em tal outra cultura? Estamos fazendo aqui um exercício ético. Estamos perguntando pelo porquê, tentando compreender a razão da proibição, não é? Ou a razão da permissão, né, da liberação, tentando compreender o fundamento, os pressupostos, estamos fazendo ética. Então, foi nesse sentido que eu disse que a moral é mais prática, a ética é mais teórica. A moral é o conjunto das normas do povo, da comunidade, da religião, do grupo humano, do grupo social. A ética é a reflexão sobre aquele comportamento, a reflexão sobre aquela proibição, né? A reflexão sobre os fundamentos daquele costume. Então, vejam, nesse sentido, ética é uma disciplina teórica que trata da prática humana, isto é, que trata do comportamento moral. Tradicionalmente, a ética é entendida como um estudo. Tradicionalmente, ela é entendida como um estudo, como uma reflexão sobre os costumes, sobre as ações humanas. Aqui na nossa disciplina, né, chamada de ética profissional, o que nós vamos discutir em aulas vindouras, né, nas próximas aulas? Vamos discutir os costumes, a tradição ou
vamos conversar sobre o comportamento do profissional de psicologia. Então, vamos tentar olhar assim, o que é permitido no exercício da psicologia, o que é proibido, por que determinado comportamento no exercício da profissão de psicólogo e psicóloga, por que determinado comportamento é legítimo, é permitido, por que um determinado comportamento é proibido, não pode acontecer. Vejam que nós vamos estar fazendo ética. Ética profissional, porque vamos estar olhando para especificamente para a profissão do psicólogo e tentando compreender, então, a ação do psicólogo, né, o comportamento da psicóloga para definir, né, ou para encontrar os fundamentos, os pressupostos do comportamento, da atividade do psicólogo, da psicóloga. É isso que faz a ética. Então, a ética é esse estudo, é essa reflexão sobre os costumes, sobre as ações humanas. Pode ser compreendido também como a própria realização de um tipo de comportamento. Mas quando se compreende assim, se costuma fazer muita confusão entre ética e moral. Às vezes, se utiliza o nome ética, né, para se referir ao próprio comportamento, mas é nesses casos que se mistura a ética com a moral. Eu aconselho quando você estiver falando do comportamento, da ação concreta, prática, você estará falando da moral, da pessoa, da família, da religião, do país, do costume. Quando você estiver perguntando, investigando, refletindo, pensando sobre o porquê daquele comportamento, por que é proibido, por que é liberado, por que pode, por que não pode, você estará fazendo ética, uma reflexão sobre os costumes. Tá? Didaticamente, costuma-se separar os problemas da ética em dois campos. Os problemas mais gerais e fundamentais. Tá? Esse é o primeiro campo da ética. E nessa primeira etapa de estudos, nós vamos estudar esses problemas gerais. A questão da liberdade, a questão da consciência, a questão da lei, do valor. Esses são problemas que nós chamamos de problemas gerais da ética. Nós vamos ter uma aula sobre o bem e o mal. O que é o bem, o que é o mal, quais as discussões filosóficas estão em torno desses dois temas, esses dois conceitos, o que é bem e o que é mal, o que é liberdade. O ser humano é livre, o ser humano não é livre. A liberdade é poder fazer o que se quer, ou a liberdade é poder fazer aquilo que te humaniza. Essas discussões são mais teóricas, elas são mais gerais, estão no campo das questões fundamentais da ética. E no outro campo estão os problemas mais específicos, como é o caso da ética profissional, que é o nome da nossa disciplina. De modo que nós vamos até ter duas partes aqui na disciplina. A primeira parte, nós vamos estudar problemas gerais, problemas fundamentais, como eu acabei de citar, o que é liberdade, o que é a consciência humana, né? O que é a lei, o que é valor, o que não é valor, o que é bem, o que é mal. Problemas gerais. E depois vamos ter uma segunda parte de problemas específicos, que é a aplicação concreta da ética. Então, a ética profissional, no caso da psicologia, é um problema específico, é uma questão específica da ética. A ética sexual, a ética política, a bioética, tá? Então, são problemas mais específicos da ética. A ética tem função descritiva, ou seja, ela procura conhecer os costumes das diferentes épocas e dos diferentes lugares. Para quê? Para compreender por que tem esse costume, por que tem esse comportamento, por que pode, por que não pode, né? Por que é liberado, por que é permitido. Então, tem essa função que nós chamamos de função descritiva. Bem? Como os costumes mudam, não seria a ética apenas uma simples listagem das convenções sociais provisórias? Queria que vocês pensassem um pouco sobre essa questão e até se preparassem para respondê-la. Né? Os costumes são diferentes. Os costumes mudam. O que vale hoje não vale mais daqui a um tempo. O que é importante hoje, daqui a um tempo pode não ser importante mais. Mudou. Como mudam os costumes, então a ética não seria só uma simples listagem
das convenções sociais provisórias? Não seria só isso? Na semana passada, nós tivemos a aula apenas sobre apresentação do plano de curso, mas eu pedi que vocês já fizessem uma busca, né? Uma busca sobre a diferença dos dois termos, ética e moral. Eu queria que vocês falassem, antes de eu falar, né, sobre a distinção de ética e moral, me desculpem, eu acabei falando na frente de vocês. Mas vamos fazer o seguinte, queria retomar a próxima aula a partir disso. Queria que vocês, então, me dissessem na próxima aula como compreendem a diferença de ética e moral, mesmo que seja repetindo o que falamos aqui, não é problema. Isso ajuda na memorização, no aprendizado. E, além de falar a distinção de ética e moral, falasse sobre essa questão que estou deixando aí agora para vocês, no final dessa aula. A ética, então, é só uma listagem das convenções sociais? Convenções sociais provisórias. Por que provisórias? Porque os costumes mudam. Pensem, por exemplo, gente, no próprio Brasil. No Brasil, há um tempo atrás, o divórcio era proibido. Uma pessoa, uma vez casada, estava casada para sempre. A lei não permitia o divórcio. Alguém pode pensar assim, não, mas na minha religião, na minha tradição familiar, nos meus costumes, ele não pode. Não, tudo bem, mas aí é a sua religião, sua tradição familiar. A lei permite o divórcio perfeitamente. Quero dizer que há um tempo atrás nem a lei permitia. Hoje a lei permite. O casal vai ao juiz, vai à justiça, vai, né, e se divorcia. Por que esse costume mudou? Porque o tempo mudou, né? A comunidade é a comunidade brasileira ainda, mas os costumes mudam de época para época, de tempos para tempos. Então, os costumes são provisórios, ou pelo menos as convenções sociais são provisórias. A ética é só uma listagem disso, uma lista das convenções sociais que mudam de tempos em tempos. Vamos retomar a próxima aula com essa questão. Eu prometo que começamos a próxima aula com vocês falando, tá? A partir dessa pergunta, tá? Seria a ética apenas uma simples listagem das convenções sociais provisórias?